Pedófilos. Símbolos dos pedófilos. Fica um alerta, porque, como eu sempre falo, símbolos é comunicação. E tem gente que se comunica, os pedófilos se comunica através de símbolo, certo? Então, se vocês repararem bem nessa imagem, vocês vão identificar um pedófilo, seja onde for, na rua, no bar, no restaurante, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, num veículo público, enfim. E esse símbolo pode ser através de uma tatuagem, um cordão, principalmente. Como digo, símbolo é comunicação. Um pedófilo está se comunicando com o outro, que não se conhece no caso, né? Claro, para atrair. Eu não digo que símbolo é comunicação, e comunicação de quem entende. Quem não entende, problema. Mas eu estou aqui para isso, principalmente para os senhores pais. Tomem cuidado. Porém, abre-se um parênteses aqui, na questão o quê? Tem gente que usa, que não sabe que é um símbolo de pedófilos. Não sabe. E usa porque se for um cordão ou um anel ou alguma coisa assim, acha bonito, é bijuteria, mas não tem essa noção. Corre perigo, porque tem gente que conhece esse símbolo, fica de olho na pessoa, porque eles se entregam nos trejeitos deles e já liga para a polícia para dar uma investida. Pai, mãe, que está com seu nenenzinho, sua criancinha na rua, se um cidadão desse, né, está passando pela sua rua, alguma coisa assim, fica de alerta. É claro que você não vai deixar seu filho nessa situação, né, de bobeira ali, porque agora você sabe disso. Então, como eu costumo dizer que símbolo é comunicação, é aquela comunicação no vazio, obscura, que só quem conhece, é claro que sabe, né? E entre eles se comunicam através assim, de aproximação, né? Aí já sabe o que acontece, né? Vão contar experiência, vão trocar vídeos, pedofilia, e vai formar uma gangue, não é isso? Então, como está aí na imagem, preste bem atenção, na imagem, se você ver na sua rua, em algum lugar, principalmente na sua rua, né? Lugar público, se ele não estiver atrás de você, se você não estiver com uma criança, deixa para rolar, problema. Mas se estiver na sua rua, principalmente, ou onde tem crianças brincando na rua, já fica alerta, certo? E como eu disse, tem gente que usa porque acha bonita a bijuteria, e ela, né? Ou ela está atraindo um pedófilo e não sabe, que ele está pensando que essa pessoa que usa é também, mas de repente ela não está ligada nisso, né? Porque eu já vi uma artista famosa com cordão com esse símbolo. Aí ficou em aberto. Eu não sei se ela sabe, que eu acredito que ela saiba, né? Mas é corajosa e está chamariz. Esse é um símbolo de comunicação. Você viu a tradução dele, o que quer dizer? Diz muita coisa aquilo ali, né? Não é verdade? E como eu estou falando de símbolo de comunicação, eu vou falar uma coisa assim mais gritante, talvez não tanto quanto a da pedofilia, né? Mas na qual as pessoas são preconceituosas, por ignorar, e também preconceito da própria religião, que não sabe, não entende e foca no mal, no ruim. Aí torna uma coisa, né, universal, negativa. E o que eu estou falando? Eu estou falando que é comum a gente andar na rua, é mais comum, na verdade, a gente ver em casas, certos tipos de casas religiosas,
o símbolo do tridente, do diabo, no caso. O que tem a forma quadrada é masculino, e o que tem a forma do garfo, né, em forma de U, redonda na base, é feminino, certo? A simbologia desses símbolos tem a ver com os 4 elementos da natureza, que é o cabo, que é o mastro, o sustento, é a terra. Uma das 3 pontas, tanto faz, é o ar, fogo e água. Isso é uma coisa. A pessoa está voltada para os elementos da terra. A outra é justiça kármica. E a outra, claro, é universo divino cumprindo as leis divinas. Então, esta é a comunicação, como eu já passei numa casa que não era uma casa espírita, e vi esse símbolo. Ou seja, o cidadão, 99% acredito que saiba que ele quer dizer isso, que ele é uma pessoa universalista, que ele é uma pessoa que observa a lei universal e a justiça divina. É isso que ele quer dizer, a princípio, se ele souber. Ficou a dúvida, mas a princípio seria esta comunicação. De alguma coisa ele sabe. Vamos dizer que ele sabe que é adorador do tal sujeito X lá no inferno. Aí é outra situação. E em centro espírita, é claro que 99% é o contrário. Está dizendo que ali trabalha com energia X, que possa ser. Aí abre parênteses. Possa ser uma, a do elemento X do inferno, e a outra, esse elemento X, que também foi rotulado negativamente, que é um ser de justiça, que cumpre justiça divina, que trabalha na lei universal, fazendo-as cumprir, é um julgador, né, de tudo que você faz, principalmente de errado, praticou, corrige. Olha a diferença do que certas religiões colocaram em sentido negativo. Falando simplesmente é do mal. Acabou. Quem vê aquilo ali é do mal, coisa ruim. O anticristo, tudo foi ao contrário a Cristo. Não é justo isso. Isso não é justo. Tem centro espírita que entende assim, é nessa linha da justiça, de corrigenda, os 4 elementares da terra. Mas tem outras que já aproveitou o símbolo do mal para dizer, nós aqui trabalhamos com coisa pesada, vamos traduzir. Não é símbolo? Eu não estou falando símbolo de comunicação. Então, gente, imagina assim, por que no Egito antigo tudo era símbolo? Era tudo símbolo, não tinha praticamente uma escrita. A escrita eram símbolos. Lua, sol, né? Pessoas trabalhando, animais, tudo era assim. É aquele símbolo que, né? Tinha uma frase, um entendimento, uma comunicação. Claro que no início era para eles lá. E agora, né, os arqueólogos, uma tradução de símbolo para nós. Símbolo, comunicação, língua, linguagem antiga, né? Muito bem. Então, isso é importante, tornar claro esse tipo de assunto, porque às vezes a pessoa está andando na rua e está vendo aquilo ali, e evidentemente agora sabendo, que se ele vê vamos dizer, um tridente, seja lá qual for, masculino ou feminino, ele sabe que aquela casa, a princípio, casa comum, residencial. A princípio, aquele pessoal acredita na lei de que tem ali um cumpridor, o cara que assiste, admira a lei universal cumpridora das corrigendas, vamos dizer assim, que ele acredita nos 4 seres elementares da Terra e que ele acredita no karma a ser cumprido, a princípio. Então você sabe, aquele pessoal é disso, como também pode ser de outra coisa. Restou a dúvida, a não ser que você venha conversar com ela para ver o que está na mente dela. E outro caso, você está andando, encontra um centro espírita que também tem essa dualidade. É comunicação. Como tem esse tipo de comunicação, olha só, dupla, esse tridente é uma comunicação dupla, diferente da pedofilia, que é única.
A pedofilia não tem, aquele símbolo não tem nada de duvidoso, não. A polícia já identificou os pedófilos com aquele símbolo, a polícia. E, né, registrou, documentou, né, a salva de todos aqueles que tiveram essa situação. Eles têm aquele símbolo como comunicação, seja através de tatuagem, cordão, anel, às vezes brinco também. Então eles já pegaram, observaram isso. Então esse é um símbolo único. O do tridente, ficou a dúvida. Mas aquela situação assim, você está lendo agora e sabe que agora aquilo ali é uma situação ou outra. Como também outros símbolos mais comuns que a gente costuma mais ver. O pentagrama, um círculo com uma estrela de 5 pontas. Aquele símbolo correto tem a ver também com os 4 seres elementares, que são as 4 pontas. A 5ª ponta é divino, leis divina. O círculo, quem ficar dentro daquele círculo, naquelas 5 pontas, está fazendo uma meditação e pedindo proteção, está fazendo um trabalho de rastresia, está fazendo algum trabalho de magia branca, positiva para alguém e precisa estar protegida. Ou às vezes ela foi fazer um trabalho numa casa abandonada, ou num cemitério, ou num lugar assim sinistro, e ela precisa estar fazendo aquele desenho como proteção. Mas a indústria cinematográfica, né, e os bruxos pegaram aquele símbolo e colocaram como coisa ruim, né? Todo filme de terror não tem aquele símbolo como negativo, coisa do homem. A fome e a raiva não é coisa do homem. A guerra não é coisa do homem. A falta de amor não é problema dos homens. Não foi os homens que inventaram toda essa desgraçança toda que nós vivemos hoje. Tem gente que bota a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus botou isso aqui num paraíso. Seria a cópia do paraíso. Mas o homem transformou isso aqui na cópia fiel do inferno. Não é verdade? O homem transformou o que seria um paraíso aqui numa cópia fiel do inferno. E aí? Não vamos confundir também aqui com pontos riscados. Aí eu estou entrando na linha da Umbanda, né? Que também é um símbolo. E na Umbanda tem seus símbolos. Hoje eu estou falando de símbolos, até dizer sagrados, tá? Que não tem nada a ver com gráfico de radiestesia, embora possa ser paralelo ou ter alguma ligação. Mas hoje eu estou falando de símbolos sagrados. E no caso do ponto riscado, o que seria um ponto riscado? Você que não tem esse conhecimento, ou nunca foi numa sessão de Umbanda, ou por ter ido e visto aquilo e não sabe, talvez sintomaticamente pensa que aquilo é uma proteção, pensa que aquilo é para acelerar um trabalho, fazer um trabalho, alguma coisa que não é exatamente o que é. E o que é um ponto riscado? Vamos saber disso agora. O ponto riscado vamos dizer assim, a assinatura da entidade que chegou próximo do médium, ou incorporado erradamente, como falam por aí. É a assinatura, o ponto riscado é a assinatura da entidade que chegou próximo ao médium. Certo? Vocês também, presta atenção, quem frequenta essa linha de Umbanda, muitos não usam na sessão o ponto riscado, quando a entidade chega. Usam mais quando é trabalho. Aí, né? Então vamos separar aqui. Estou falando de assinatura da entidade. Por que assinatura da entidade? Depois eu conto lá na frente, trabalho. Você não vai confundir. A assinatura da identidade, quando ela se aproxima para trabalhar com um médium,
É importante, muito importante isso, e tem médico que não sabe. Não sabe porque não quer estudar, porque não estudou e não tem interesse, é vaquinha de presépio também. Então, vamos dizer assim, a garantia para o presidente, dirigente da seção de Umbanda, que ele tem que ter certeza que aquela entidade é do raio que veio, porque cada orixá vem de um raio e tem uma assinatura, claro, diferente. E o presidente, que está presidindo aquela sessão, ele tem que saber que aquela entidade, vamos dizer, geralmente, cada orixá é um dia de sessão, né? Tem a sessão de caboclo, que é uma assinatura, né? Oxóssi, que é outra assinatura, Preto Velho, que é outra assinatura. Então, se a casa tiver, por exemplo, na sessão 12 médios que trabalham com as entidades, os 12 médios têm que, quando chegar a entidade, assinatura, não é verdade? Nós aqui na Terra, vamos fazer uma comparação para você entender. Aqui na Terra, um documento nosso só é válido para vender alguma coisa, ou um documento para mandar fazer alguma coisa, ou notificar alguma coisa, a gente não tem que ter a nossa assinatura, que agora está sendo substituída pela impressão digital, que também é a nossa assinatura. É isso aí. Então a gente sabe que você é você. Não é verdade? Que mesmo assim, alguns lugares duvidam disso e pedem a sua identidade. Porque você imagina só, o digital. Quando o cara escreve lá o nomezinho dele, tudo bem pedir identidade para comparar, né? Porque tem falsificadores. E na digital, não é você que está ali? Não é você que é você? Você não perdeu 2 horas lá com o gerente lá para fazer essa impressão digital na maquininha? Foi, não foi? Foi. Mas aí quando você vai fazer uma transação no banco, se você for lá no caixa, o sujeito lá, além disso aqui, vai te pedir a identidade. E ele já vai dizendo logo de frente, ó, é o sistema, ele vai tirando o corpo fora, é o sistema. Faz sentido? Não faz, né? É só para confirmar que você é uma besta quadrada, que perdeu 2 horas lá com o gerente fazendo a impressão digital, e você vai ter que dar a digital, né? Senão, você não era obrigado a fazer isso. Voltando para a sessão, foi só uma comparação de Umbanda. Se tiver 12 médios, uma sessão de orixás X, aquela entidade se aproximar do médico, tem que fazer essa assinatura para dizer, aquele é a entidade certa. Tem falsificador de assinatura? Tem. Mas aí acontece alguma coisa. Vamos dizer que o médium está com animismo, ou seja, sob o efeito mais da alma dele, né? Da emoção dele, em falar mais do que a entidade, ou não está com entidade nenhuma, ele já está calejado de falar aquelas coisas que ela aprendeu, ouviu até quando era cabono, ele está dando a sessão, mas está de assinatura. E se for um espírito obsessor, que ele estiver ali, trabalhando por ele, se passando por uma entidade poderosa, cadê a assinatura? Vai imitar a assinatura? Vai fingir? Vai, mas não vai bater, não é a mesma entidade, né? Aí sim, tem que ser um sujeito, um espírito excepcional que consiga falsificar uma assinatura, mas toda a falsidade tem como corrigir. Vai depender de quem está presidindo. Tem gente que está presidindo uma sessão dessa e faz vista grossa quando o médium não assina, a entidade não assina. Quando assina errado, que ele olha, bate o olho e vê que está errado, mas ele deixa passar batido. Principalmente no dia de batizado desse médico que vai, se desenvolveu naquela casa e vai passar a dar consulta. Ele não vai deixar uma pessoa maluca ali dar consulta, né? Que nem uma vez que a pessoinha lá, que dizia que estava com a entidade, e uma menina ali de 16 anos foi fazer uma consulta sobre um namorado que estava pedindo para perder a virgindade, né? E ela estava em dúvida, não sabia o que ia fazer, e o cara pressionando, foi se consultar com a entidade mandou que ela se entregasse. Pelo amor de Deus, uma sessão de Preto Velho dá conselhos.
Então ela não estava incorporada, ela se fez passar, não assinou o seu ponto, a entidade não assinou o ponto, ela não sabe escrever o ponto, que é difícil de copiar, não é fácil uma pessoa na sã consciência, né, de uma sessão copiar aqueles pontos, ela tem que treinar muito, né? E no caso, permitiu que ela se entregasse para o namorado. Conclusão, claro, ficou grávida e o namorado foi embora. E ela ficou com abacaxi, com aval da entidade. Está entendendo o perigo? Esse é só um perigo, né? Esse é só um perigo que eu já vi. Como eu falei, o médium está desenvolvendo na casa, né? Tudo que acontece com a entidade, como a entidade chega, se chega batendo, se chega mansinho, né? E tudo mais, educando essa entidade a chegar, porque tem umas que são brutalhadas, sacode o médium, derruba até o médium, né? E aquilo vai se adaptando, se acalmando, e a assinatura. Até então ela não dá consulta, ela fica ali quietinha ali, só nessa situação, vamos dizer assim, de conhecer a energia de. Passa 1, 2, 3 meses, depende da casa. E no dia que ela vai ser batizada, que é uma sessão para isso, passa a ser essa sessão especial dentro de uma sessão comum, e que esse médium venha estar com essa entidade e tem que assinar o ponto. E eu já vi na sessão que esse médium não assinou o ponto e o presidente fez vista grossa e foi um burburinho dos infernos. Todo mundo comentou, olhou, né? Depois olhou de banda para o presidente, saiu um comentário negativo e ele deixou passar batido. Quer dizer, existe isso? Existe. Então, agora explicado a questão do ponto riscado, assinatura da identidade como identificação, certo? Legal, muito bem. Vamos passar para o trabalho. Então, essa entidade que se identificou pelo ponto riscado dele, assinatura dele, se for fazer um trabalho lá de descarrego, um trabalho de saúde, existe outro tipo de ponto riscado. Que aí vai o ponto riscado de proteção para casa, proteção para o médium e, como fosse ali um gráfico de rastresia, um ativador, um acelerador para uma situação, principalmente quando as pessoas vão pedir para outras à distância. Então é um ponto riscado com vários símbolos nessa questão, certo? Então, o postagem de hoje é símbolos como comunicação. Para você agora, né, tem essa informação que muitos não têm, quando tem é claro que é errado, e errado vai passando errado e cria-se preconceito, né, e ignorância, de ignorar, né? Então, se a gente fosse ainda do tempo das cavernas, a gente estava fazendo a leitura em forma de símbolos. Não era assim no tempo das cavernas? Tudo não era símbolo? Para saber que aquela área ali era boa caça, tinha desenho de quê? De animal grande, né? Pelo menos dando a entender de animal grande, que a caça era boa, tinha alguma coisa nesse sentido. Então era mais ou menos assim que estava desenhado e que quis dizer o quê? Traduzido hoje como linguagem, né? O local aqui tem boa caça, boa pesca, pode morar, pode ter agricultura. Era comunicação de quem chegasse ali. Eles deixavam isso na pedra, uma escrita. A gente não deixa uma escrita no papel? Outro lugar já era negativo. Tinha lá, entender, muito machado, muita chuva e muito buraco. O que estava dizendo ali? O local só chove, não tem agricultura para comer, é dor e sofrimento. Então essa é a leitura. Isso, claro, que veio desde os primórdios até hoje como leitura. Mas é claro que sempre tem um esperto que vai pegar aqueles símbolos que eu disse aqui, sagrados, e uns vão continuar sendo sagrados e outros vão para símbolos demoníacos, que é onde agrada mais o público, não é verdade? Aquele nome pomposo, quando o cidadão chega, de assustar, para impor respeito. Às vezes é para botar respeito. Mas, por outro lado, às vezes, a entidade que chega num lugar desse, é quando
existe o lado negativo e o positivo. Vou falar do positivo, que é o que é. Às vezes lá a sessão está tão carregada, lá dos médiums, inclusive, que são indisciplinados, e também é outra vista grossa que o presidente deixa passar batido. Então os médicos estão carregados, a assistência veio também para se consultar, estavam carregadas, foi um interno danado dentro de uma sessão, e vem uma entidade para botar ordem no puleiro. Aí ele vem com aquele nome pomposo, vem com aquela atitude grosseira para botar ordem na casa e fazer o descarrego ali da casa. E quando não vem para assustar, ou quando não vem para dar um aviso que aquilo ali está uma bagunça, que não é o certo. Vez ou outra se entende, mas sempre a casa está com problema, né? Imagine você que está frequentando uma casa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, toda vez que tem uma sessão de descarrego para os médicos e para a casa, tem alguma coisa errada ali, né? Alguém está fora do prumo. Quer dizer, o exemplo tem que vir dentro da casa. Se a casa não tem disciplina, pula fora. Mas pula fora mesmo. Pula fora mesmo, você vai se dar mal. Não é ali que você vai resolver seu problema. A não ser que o muito que acontece é o quê? Uma igreja, uma sessão espírita na linha de Umbanda, Candomblé, se não tiver uma musiquinha, um batuquinho, uma bebida, se não virar um clube social onde as pessoas vão para lá arrumar namoro e casamento, não tem graça. Não tem graça. Tanto que não tem graça que as pessoas preferem ir para um batuque, que é mais animado, e não se aprende nada. Não se aprende, é uma sessão vazia onde não se aprende nada, não diz nada. Você passa a madrugada inteira com a entidade rindo, bebendo e contando historinha da vida dele passada. E contando histórias de outras pessoas. O que você está aprendendo ali? Diferentemente, quando você vai para um centro espírita da linha X, e numa palestra é edificante. Você vai entender a lei de causa e efeito, a lei do progresso, lei do trabalho, lei, né, do equilíbrio, do retorno, ação e reação, te instruindo, te alimentando, te edificando para você, poxa, entender esse mundo que os homens botaram ele, transformaram num hospício na filial do inferno. Ok, pessoal? Legal? Deu para entender bonitinho a comunicação de símbolos e ponto riscado, que também é um símbolo? Então agora você, com esse conhecimento, já tem uma outra ideia, né? Vamos dizer assim, vai dissipar a sua ignorância de ignorar, vai dissipar o seu preconceito. Agora você vai saber por onde passa ou por onde entra, o que está escrito ali, o que aquilo ali quer dizer, se você fica, se você sai, né? Com uma simples linguagem que as pessoas valorizam a tal ponto de ser, secreta, tão secreta que, às vezes, muitas vezes, tem membro que nem sabe daquele símbolo, é dogma, fica na tua aí. Só quando o cidadão lá, o presidente, tiver para morrer, é que passa, né, para o próximo. Até então os caras estão lá, e ficam abaixando a cabeça, aceitando aquilo e não sabem. Para mim não serve. Não sei se para você serve esse tipo de situação. O importante é vamos dizer assim, uma religião que você possa perguntar, tirar suas dúvidas, questionar e saber o que está acontecendo, o que é. Ou então você vai estudar aquilo ali para saber o que é, se eles não falarem. Agora você sabe, você viu uma revista, uma matéria, um vídeo, aquilo ali, poxa, é isso mesmo, legal, não sabia, eu estou numa furada, vou pular fora. Não, eu estou no centro certo, legal, o presidente está atento a esse tipo de coisa, se a entidade chegar no médico e não assinar o ponto, ele não trabalha. Eu acabei de falar, né? A gente aqui não abate o ponto para quando vai na hora do nosso trabalho. A entidade, quando chega na minha filha, ele tem que botar o pontozinho dele, escrever ali o ponto riscado dele, que é ele que está trabalhando. Se chegar ali e não assinar, não trabalha. Fica atento aí no teu canto, tu não vai dar a consulta hoje. Aí tu vê que o presidente está ligado na sessão, está, né,
com punho ali, não é bagunçado. Agora você chega em outro lugar, não tem ponto riscado, só risca o ponto, que é para fazer trabalho com mal. Se você quiser, você fica. Se você não quiser, assim, agora pode pular fora. Sabe aquela alguma coisa que diz assim para você, tem alguma coisa errada aqui, não sei o que é, não tá legal, vou embora e não volto mais? Uma das coisas é essa aí. Ok, pessoal? Se você gostou, dá o seu like. Na proporção do vídeo sendo divulgada, eu continuo a outras questões de símbolos, que tem outros significados, outros símbolos. Perguntas e respostas, a gente continua esse assunto nos comentários. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Fui. Obrigado por ter assistido esse vídeo.